Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do Deginaldo para falar um pouco sobre luxação da articulação acromioclavicular. Eu me chamo Diogo Esmeraldo Rolim, sou especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, também com título de especialista em medicina do esporte, né? Essas são as instituições que hoje eu tenho relação. Trabalho na Unimed e sou médico da retaguarda do Hospital Monte Clínico e São Camilo. Essa é a minha formação acadêmica. Eu fiz residência aqui no Hospital Albert Sabin, também passando pelo HGF e a residência integrada, como vocês fazem hoje. Fiz meu R4 cirurgia de ombro e cotovelo na Escola Paulista, no Centro de Traumatologia do Esporte. Lá também fiz o meu título de medicina esportiva e também tive a oportunidade de fazer mestrado em ciências do esporte e atividade física lá na Unifesp, no Centro de Traumatologia do Esporte. Também tive a oportunidade de fazer um Observer Fellowship no Hospital Presbyterian, na Universidade de Colômbia, através do Dr. William Levine. Nosso tema de hoje é a luxação acromioclavicular, é um tema bem controverso, né? Ele tem um espectro de lesão bem diverso, então você pode ir tanto de dor leve até luxações complexas ou uma dor crônica devido a lesões crônicas, né? Isso daí sendo um desafio no diagnóstico, a gente tem uma alta taxa de incidência de não diagnóstico, principalmente nas luxações grau 1 e 2. Ela normalmente acomete homens numa proporção de 5:1, né, menores de 30 anos, onde o mecanismo de trauma está mais relacionado, né, e está relacionado a 12% das luxações do ombro. Né. Normalmente ela também está bem associada a esportes de contato. Isso é importante ressaltar, porque ao vocês estarem na prova da SBOT, né, normalmente vem um caso clínico, onde é importante você observar qual é o perfil do paciente e normalmente homens com um trauma direto sobre o ombro, né? A luxação acromioclavicular já vem sendo descrita há bastante tempo, um pouco de história, né? Galeno já há relatos que também Cooper, Cadenar, então já é uma lesão bastante antiga e com vários procedimentos na literatura descritos. A anatomia ela é bem peculiar, é importante saber a anatomia, a relação, né, da articulação acromioclavicular, né, e então, a entender a anatomia da clavícula, bem como da articulação, que ela é envolvida por uma cápsula, e ela tem dois tipos de estabilização, a estabilidade horizontal, que é provida pelos ligamentos acromioclaviculares, e a estabilidade vertical, que é provida pelos ligamentos córacoclaviculares. Né? O conoide é póstero-medial e resiste a uma carga mais vertical, e o trapezoide resiste mais à carga axial. Né? É importante saber da importância do símbolo do membro superior do ligamento coracoacromial, né? Que ele também atua impedindo a migração superior do húmero. Né? Essa é uma descrição da anatomia do ombro, onde a gente pode ver dissecção em cadáver aí dos ligamentos e da relação da articulação acromioclavicular com relação ao coracoide para a sua estabilização. É tanto que vários procedimentos envolvem a manipulação cirúrgica do processo coracoide. Né? É importante nessa análise da anatomia a gente entender como que acontece esse mecanismo de movimento na articulação acromioclavicular, né, onde a gente tem uma modificação da estabilidade dela ao movimento, né, e ela pode ter conformações diferentes, né, ela podendo ser mais oblíqua ou mais encurvada a relação da clavícula na articulação. Tá? Normalmente o mecanismo de trauma, é importante saber, é um mecanismo de trauma direto sobre o braço estendido, né? Ou com queda sobre o ombro em abdução, com uma compressiva medial e cisalhamento vertical. A gente vê na imagem à direita a imagem radiológica que deve ser avaliado quando você está numa suspeita de luxação acromioclavicular. É importante nas luxações acromioclaviculares, quando você tem uma suspeita ou uma evidência radiológica, você lembrar dos traumas associados a esse tipo de lesão, né?
Então, fraturas da clavícula, lesões bipolares, você pode ter, é importante o exame neurológico para você ver se não tem lesões do plexo braquial associada, né? Você pode ter em processos mais crônicos, osteólise da clavícula distal, principalmente em pacientes levantadores de peso, e também lembrar nas hipóteses diagnósticas da dissociação escápulo-torácica. Na avaliação, na anamnese, é importante desenhar bem como que é a dor, a deformidade no ombro, né? O raio-x da articulação acromoclavicular com estresse de peso, ele não é recomendado, né? Então, 96% das lesões, elas são lesões leves, do tipo 1 e 2. Você pode abrir mão de outros testes para descartar lesões associadas, como o teste de Ockham, o cross-arm test, o teste de O'Brien, né? E lembrar da tríade clínica que está associada à luxação acromoclavicular, que é normalmente uma sensibilidade, né, bem pontual, e quando o paciente permite, você tem exacerbação da dor ao cruzamento do braço, e caso você queira fazer um melhor exame físico, você pode fazer injeção de anestésico local, que isso irá melhorar os sintomas apresentados. Né? Então, a primeira coisa é você fazer uma boa anamnese, você ter hipótese diagnóstica, descartar lesões associadas. Partindo para isso, você deverá classificar essa luxação acromoclavicular de acordo com a classificação de Rockwood. Isso daí é baseado na anamnese, exame físico, na avaliação radiológica. O tipo 1, normalmente, são traumas de baixa intensidade, né, onde você só tem a distensão do ligamento acromoclavicular e um leve edema sobre a articulação. Já no tipo 2, você já não tem mais só distensão, mas você tem ruptura dos ligamentos acromoclaviculares, né? Você tem uma distensão dos ligamentos coroclaviculares, e aí você tem uma perda da estabilidade horizontal, com a estabilidade horizontal, mas você ainda mantém a estabilidade vertical. Então, essa é a diferenciação do tipo 1 para o tipo 2. Já no tipo 3, você vai ter uma ruptura dos ligamentos tanto acromoclaviculares como coroclaviculares, né? Mas ao fazer a avaliação radiológica, você tem um aumento de 25 a 100% de espaço coroclavicular, tá? Então é importante você vai verificar a deformidade, mas no raio-x que você vai prover essa classificação. O tipo 4 é um tipo um pouco mais complicado de classificar, às vezes passa despercebido, porque ele é uma luxação posterior da extremidade distal da clavícula, né? Então, às vezes, na imagem em AP, você pensa que a articulação está reduzida, mas quando ela está deslocada posteriormente. E muitas vezes o espaço ele está diminuído. No tipo 5, a gente já tem uma ascensão com a ruptura dos ligamentos acromicoclaviculares, uma deformidade significativa, e a diferenciação é que você já vai ter uma lesão da fáscia deltotrapezoidal, né? E o espaço coroclavicular está acima de 100%. Já no caso do tipo 6, você tem uma luxação inferior da clavícula distal, né? E que você vai notar uma hiperabdução e rotação lateral do braço com retração da escápula, tá? Então você nota que a clavícula está inferiorizada, é um tipo um pouco mais raro de lesão. Aqui você verifica que pacientes submetidos a politrauma é difícil a avaliação, né? Você tem uma avaliação de tórax, então é importante você ter uma boa avaliação radiológica, tanto fazendo raio-x AP como em Zanca. A gente vê na imagem que o raio-x em Zanca, a gente tem uma inclinação de 10 graus para que você consiga verificar melhor a ascensão ou não da articulação e uma modificação nesse espaço. É importante que você compare com o lado contralateral, como demonstrado na imagem, para que você tenha a melhor avaliação da imagem. Né? Você pode abrir mão
do raio-x em perfil axilar. Isso é complicado muitas vezes em pacientes com energia de trauma mais importante, em virtude da dor, mas é importante para você descartar outras lesões associadas, né, como lesão do processo coracoide, da borda da glenoide e do próprio húmero, tá? Outra incidência que nós podemos abrir mão é o raio-x de Stryker, né, onde você pode verificar um note de outras lesões associadas quando você tem uma luxação associada, aí no caso da articulação acromioclavicular. Então, ele serve também para que você veja lesões associadas. Quanto ao tratamento, o tratamento, nós vamos ver, se a gente for buscar na literatura, ele é um tratamento bastante controverso. O que há de evidência e de consenso é que nas lesões grau 1 e 2, né, o tratamento ele é conservador. Já quanto ao grau 3, aí nós temos bastante controvérsia na literatura, alguns pacientes optando por fazer o reparo cirúrgico tardiamente, outros optando pelo reparo cirúrgico em pacientes de alta demanda e de esportes de contato. Isso daí varia bastante de serviço a serviço. E outro consenso é que os casos, os graus 4, 5 e 6, eles são de tratamento cirúrgico eminentemente. As opções cirúrgicas também são bastante controversas, né? No tratamento conservador, normalmente é esperar a cicatrização dessa articulação, né? Mas nós temos algumas possíveis complicações, como artrose pós-traumática, osteólise, subluxação, encarceramento dos ligamentos, fragmentos soltos ou mesmo deslocamento do menisco. Então, 52% dos pacientes em alguns trabalhos demonstram ainda permanecer com dor, mesmo com a cicatrização dessa articulação. Normalmente, como que é feito esse tratamento conservador? Imobilização tipóia 2 semanas, você faz AINE na fase aguda, né? E depois é importante fazer o fortalecimento dessa articulação, né? Para que ela tenha uma boa estabilização, porque o período de imobilização ele gera uma atrofia da musculatura aí, periescapular e estabilizadora aí da articulação acromioclavicular. Os casos cirúrgicos, 4, 5 e 6, né? A gente já falou que o grau 3 é controverso, né? Você pode ou não tentar esse tratamento, mas é bem complicado. Já alguns serviços utilizam enxertia para você adicionar biologia, normalmente com semitendinoso, né? Isso daí também varia e os enxertos eles são os mais variados, até allograft, em alguns casos, sendo utilizado. Aqui no Brasil, infelizmente, a disponibilidade de allograft é bem mais complicado. Aqui das métodos de fixação, mas isso fica só a título histórico, hoje é bem comum, né? É a fixação com fios de Kirchner, né? Os fios de Kirchner eles são um perigo, a gente pode ver que eles podem ter migração e eles podem gerar problemas. Aqui outro título mais histórico, que é o parafuso de Bosworth, que às vezes na prova pode haver a imagem só da técnica cirúrgica para saber se você tem conhecimento, né? Hoje é uma técnica que está em desuso, mas às vezes você pode ver, eventualmente, num paciente que foi operado no passado, essa técnica aí, às vezes até a quebra do parafuso aí, no espaço entre a clavícula e o coracoide, tá? Qual que é o importante tratamento cirúrgico? É você fazer uma fixação estável para manter a distância da articulação, e prover a cicatrização. Existe a técnica de Weaver-Dunn, mas biomecanicamente ela não é tão forte assim, então ela não suporta cargas máximas tão grandes, né? Então ela foi descrita em 1972. Hoje normalmente ela é uma técnica, quando utilizada, mais associada a outras técnicas, né? Então você faz uma transferência do ligamento coracoacromial para a clavícula, para a sua borda distal, né? Fazendo um reparo aqui. A placa também causa muitas complicações. A minha experiência é retirar placa e não tratar com placa. Já retirei bastante placas, elas causam impressão sobre o manguito rotador, então causando às vezes lesão secundária, né? Então também não é mais um tratamento de escolha. E aí as reconstruções anatômicas dos ligamentos, elas são as mais variadas possíveis. Se vocês forem conversar com os cirurgiões de ombro aí da residência,
você vai ter quem usa técnica aberta, tem gente que usa técnica artroscópica, você pode ter um bottom, duplo bottom, mas o princípio ele é sempre o mesmo, é você tentar restituir essa estabilidade, né, fazendo um amarrilho com relação ao coracode, né, seja colocando âncoras, seja colocando endobottom, né? A nossa experiência que nós temos utilizado hoje é a técnica artroscópica com endobottom. Né? Nós temos tido excelentes resultados, inclusive operando jogadores de futebol que têm bastante demanda e atrito físico, com excelentes resultados. Um dos jogadores que nós operamos é o Raul Lô, que hoje joga no Vasco, retornou a campo 40 dias após o tratamento cirúrgico. Né? Tratamento cirúrgico, né? Então o principal é você buscar restaurar a biomecânica da articulação acromioclavicular. Qual técnica você irá utilizar? Isso daí fica bem ao gosto do cirurgião, porque nós temos várias técnicas e as evidências elas não são, elas são bem díspares, né? Então, indicar uma técnica padrão ouro para a luxação acromioclavicular é bem complicado. Né? Então, aqui é uma das técnicas com reconstrução anatômica aberta, né? Para vocês entenderem como que pode ser feito esse acesso. Então, ele pode ser feito em golpe de sabre, mas ele também pode ser feito longitudinal na clavícula, né? Isso daí existe opções diferentes na literatura. Do ponto de vista de cosmese, o golpe de sabre ele fica um pouco mais cosmético com relação às linhas do ombro, né? Então, normalmente o objetivo é você prover os túneis no coracode e fazer esse amarrio para que você restitua a articulação. Já nos casos crônicos, né, você pode abrir mão e utilizar a enxertia do ligamento semitendinoso, essa é a nossa opção, né, é o que eu utilizo principalmente semitendíneo para as luxações acromioclaviculares crônicas, né, porque você adiciona biologia, né, ao seu reparo. E normalmente, como que é feito esse pós-operatório? 6 a 8 semanas para que vocês tenham uma cicatrização, você mantenha a mobilidade do cotovelo, né, e movimentos passivos do ombro, tendo cuidado para que você faça um ganho de amplitude de movimento progressivo e após 12 semanas é que a gente começa os exercícios de fortalecimento, né? Então, que fica de síntese, né? Lesões crônicas, grau 1, normalmente você faz uma excisão distal, né? Você pode fazer técnica aberta ou artroscópica. Grau 2, você faz excisão, né? E pode fazer ou não a reconstrução da cápsula. Já para os graus 3, 4 e 5, você faz uma excisão da clavícula distal, transfere o ligamento e a estabilização coroclavicular. Isso também não é um grande consenso na literatura, mas aqui um fluxograma de raciocínio. É importante diferenciar as luxações acromioclaviculares agudas das lesões crônicas. E aí, como a gente falou, de complicações, os fios de Kirchner têm entrado em desuso em decorrência da migração dos pinos, né? As técnicas com âncora ou as técnicas simples ou só o Iverdun, elas têm tido uma alta incidência de insuficiência e perda do reparo, né? Então, uma técnica única, onde hoje a maioria das técnicas descritas elas são técnicas combinadas. O parafuso ele está em desuso, né? Então existe as técnicas combinadas, né? Você pode ter ou não reparo, né? Então é importante você ter cuidado na hora de fazer esses túneis para que você não tenha fratura do processo coracode, tá? E aqui só importante você ter cuidado, porque os fios inabsorvíveis eles podem causar uma reação, causando uma erosão da clavícula distal e você pode ter osteólise, fraturas tanto no processo coracode quanto na clavícula distal. Né? Isso daí normalmente é um mecanismo de reação a corpo estranho. Então lembrar dessa complicação também, mesmo quando você usa os fios inabsorvíveis, que são os que têm chamados fios de alta resistência, né? E às vezes podem causar esse tipo de complicação. Outra complicação descrita
é uma artrite degenerativa em até 24%, né? Também não há consenso. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Luxação acromioclavicular é um desafio, não é um consenso. O mais importante é você diagnosticar precocemente e saber indicar o tratamento adequado para quem merece. Esses são os amigos que a vida me deu e o esporte também, né? Sérgio Canuto, de Maceió, Dr. Moisés, né? Onde tive a oportunidade de fazer a residência e o meu mestrado. Beno, que foi meu orientador de mestrado, e Edilson Tille, que já jogou com o Filipão, é um excelente colega, e eu acho que o que fica dessa vida acadêmica são as amizades. Estou à disposição, qualquer dúvida, quiserem entrar em contato, é só chamar que a gente está sempre aberto a contribuir. Obrigado, pessoal.